Você sabia que por trás da figura imponente de Genghis Khan, um dos conquistadores mais famosos e temidos da história, está uma série de atos que desafiam qualquer concepção de humanidade? Muito se falou sobre seu gênio militar, sua capacidade de unir vastos territórios sob o Império Mongol e até mesmo sua surpreendente tolerância religiosa. No entanto, as crônicas mais aterradoras raramente são mencionadas em detalhes. Estamos falando do tratamento brutal que esse líder infligiu aos escravos que caíram sob seu punho de ferro. Eles não eram meros prisioneiros de guerra, mas seres humanos reduzidos a ferramentas vivas, sujeitos a punições inimagináveis para garantir a expansão e o controle absoluto. Essas práticas não apenas consolidaram seu poder, mas também lançaram as bases para um império construído com base no medo. Uso de prisioneiros como escudos humanos. Um dos aspectos mais perturbadores das táticas militares de Genghis Khan era o uso de prisioneiros como escudos humanos reais. Essa prática, que hoje parece inconcebivelmente cruel, fazia parte de sua estratégia de conquista, e sua menção evoca uma cena brutal que choca até o leitor mais experiente das crônicas históricas. Longe de ser um recurso isolado, esse método foi empregado em várias campanhas, ilustrando de forma poderosa até onde seu reinado impiedoso podia chegar. Quando o exército mongol avançava para o território inimigo, a habilidade em equitação, o arco e flecha com o arco composto e o planejamento tático impecável que caracterizavam suas forças não eram suficientes. Genghis Khan, consciente do valor psicológico do terror, ordenou que seus prisioneiros fossem colocados na frente da formação militar. Esses homens, arrancados de suas casas, despidos de sua identidade e dignidade, eram forçados a caminhar nas linhas de frente, tornando-se a primeira linha de defesa contra as flechas e lanças inimigas. Em vez de permitir que seu exército sofresse as primeiras baixas, o grande conquistador preferia sacrificar aqueles prisioneiros que considerava descartáveis. Sob as ordens diretas de Genghis Khan, essa prática se tornou um método para enfraquecer as defesas, quebrar o moral do inimigo e minimizar suas próprias baixas. Embora os relatos sejam fragmentados e frequentemente venham de fontes que visavam destacar a brutalidade mongol, existem exemplos concretos nas guerras contra a dinastia Jin ao norte da China, as campanhas contra o reino Tangut de Xixia e até mesmo durante a invasão do Império Quaresmiano na Ásia Central. Um dos casos mais citados ocorreu na guerra contra o reino Tangut de Xixia, por volta de 1226, 1227, quando Genghis Khan já havia subjugado grande parte da Ásia Central e estava consolidando seu poder nas regiões fronteiriças com a China. De acordo com testemunhos preservados em crônicas e relatos posteriores, milhares de soldados chineses capturados, assim como habitantes locais forçados a se tornar auxiliares, foram obrigados a marchar na frente das formações mongóis. Essas almas infelizes não usavam armaduras adequadas e não tinham proteção. Sua única função era receber o primeiro barragem de flechas, lanças ou projéteis disparados das fortificações inimigas. Dessa forma, as tropas mongóis que vinham logo atrás podiam se aproximar das muralhas com menos risco. Durante a conquista das cidades do norte da China, muitas das quais estavam sob o controle da dinastia Jin, os mongóis forçaram os prisioneiros chineses a carregar arietes ou segurar escadas contra as muralhas. Sem escolha, esses cativos sofreram os primeiros disparos de flechas defensivas e projéteis incendiários, uma vez que a defesa fosse enfraquecida ao atirar contra seus próprios compatriotas ou povos subjugados vizinhos, as tropas de elite mongóis avançariam. Essa dinâmica não só protegia os guerreiros de Genghis Khan, mas também desmoralizava a guarnição inimiga, que era forçada a massacrar pessoas que, em muitos casos, compartilhavam a mesma língua ou cultura. A guerra contra o Império Quaresmiano, 1219-1221, oferece outro exemplo notável. Em cidades como Samarcanda e Bukhara, após a derrota rápida dos exércitos locais, os mongóis tomaram milhares de prisioneiros, camponeses, soldados regulares e auxiliares, e os forçaram a marchar na frente durante os cercos subsequentes. Em casos extremos, há incidentes documentados onde os cativos foram amarrados a plataformas de assalto ou até catapultados sobre as muralhas,
gerando terror e confusão dentro da cidade sitiada. Esse uso extremo do terror psicológico visava um efeito dominó. Após testemunharem tal ferramenta de guerra macabra, muitos redutos optaram por se render para evitar um destino semelhante. Essas ações não apenas ilustram a crueldade calculada de Genghis Khan, mas também a lógica militar mongol, que priorizava a eficácia em detrimento de qualquer consideração moral. Durante a expansão imperial, os prisioneiros eram reduzidos a meros instrumentos. Suas vidas eram apenas uma peça no tabuleiro estratégico. Essa história real, documentada por fontes chinesas, persas e outras do século XIII, nos lembra que por trás das façanhas militares e da brilhante organização, a consolidação do maior império terrestre já visto também foi sustentada por uma brutalidade nua e desprovida de escrúpulos. Trabalho forçado e humilhação como ferramentas de dominação. Além de usá-los como meros escudos humanos, a subjugação dos escravos sob o jugo de Genghis Khan se estendeu a uma gama muito mais ampla de abusos físicos e psicológicos. Uma das formas mais sistemáticas de opressão infligidas a esses cativos foi o trabalho forçado em grande escala. Longe de serem tarefas ocasionais, o trabalho imposto a eles tornou-se uma ferramenta permanente para a glorificação do Império Mongol, bem como um lembrete humilhante do lugar que as vítimas ocupavam na hierarquia imposta pelo conquistador. Sabe-se, por meio de fontes como as crônicas persas compiladas por historiadores como Atta-Malik Juvaini e Rashid al-Din, que os exércitos mongóis, após tomar uma cidade ou território, selecionavam os cativos com base em suas habilidades ou potencial utilidade. Aqueles com conhecimentos técnicos, como artesãos ou engenheiros, eram forçados a trabalhar na construção de armas de cerco, pontes, estradas e outros projetos de infraestrutura que reforçavam a logística militar do império. Suas vidas estavam literalmente subordinadas às necessidades da expansão mongol. Homens, mulheres e até crianças podiam ser forçados a cavar canais, transportar suprimentos sob condições extremas ou construir paliçadas e torres de vigia, sabendo que qualquer sinal de cansaço poderia ser punido com execuções sumárias ou tormentos físicos. Enquanto isso, aqueles que não possuíam habilidades especializadas eram designados para as tarefas mais duras e degradantes. A ideia era clara: reduzi-los a meros instrumentos sem valor além de sua força física. Essa dinâmica representava uma derrota total, não apenas no campo de batalha, mas em todas as esferas da existência. Eles não eram mais simples prisioneiros, mas seres humanos transformados em mercadorias, forçados a trabalhar com as mãos para o aumento do império que destruíra suas casas e roubara sua liberdade. No entanto, a humilhação não se limitava ao trabalho. Algumas fontes mencionam espetáculos sangrentos que, embora menos documentados do que as grandes façanhas militares, ainda são plausíveis dentro do contexto da crueldade em torno das conquistas mongóis. Há referências difíceis de verificar com certeza, mas repetidas em várias tradições orais e relatos secundários de prisioneiros sendo forçados a lutar uns contra os outros ou enfrentar animais selvagens para o entretenimento dos altos comandantes. Esses macabros jogos não teriam sido exclusivos de Genghis Khan, pois a prática de usar prisioneiros para espetáculos violentos tem precedentes históricos em outros impérios. No entanto, sua menção no contexto mongol serve para sublinhar o grau de desumanização que foi alcançado. As vidas dos cativos eram reduzidas a fichas de negociação ou meras distrações. Essa brutalidade servia a um duplo propósito. Por um lado, garantia um fornecimento constante de mão de obra, essencial para manter a formidável expansão territorial. Por outro lado, produzia um profundo terror psicológico. As populações sabiam que, se caíssem nas mãos dos mongóis, seriam condenadas a uma existência de servidão sem esperança e humilhação sistemática. Diante de uma ameaça tão horrível, muitas cidades preferiram se render sem lutar, contribuindo assim para o avanço implacável do Império Mongol. Lealdade imposta. Através do terror e crueldade extrema, a consolidação do poder de Genghis Khan não se baseou apenas na habilidade militar e astúcia tática, mas também no uso metódico do terror para impor uma lealdade inabalável. Essa dinâmica não se limitava às populações conquistadas, mas se estendia à sua própria esfera de influência.
incluindo aqueles que ele havia reduzido à condição de escravos ou servos. De fato, alguns relatos históricos, principalmente das crônicas persas e outras fontes contemporâneas, descrevem atos extremos de crueldade, destinados a destruir qualquer indício de resistência interna, forçando seus cativos a demonstrar lealdade cega por meio da execução de ordens abomináveis. Um exemplo que destaca a magnitude desse horror ocorreu após o incidente que marcou o início da guerra contra o Império Quaresmiano. Em 1219, o governador de Otrar, às vezes transcrito como Utrar, Inaushuk, ordenou a execução de embaixadores mongóis enviados por Genghis Khan, um ato considerado uma afronta imperdoável. A resposta de Khan foi devastadora. Após sitiar e capturar a cidade, ele submeteu seus habitantes a um rigoroso exame. Fontes sugerem que alguns prisioneiros foram colocados em situações moralmente atrozes, sendo forçados a executar seus próprios parentes como prova de obediência. Tais atos buscavam apagar qualquer vínculo emocional que não fosse direcionado ao Khan. Ao destruir lealdades familiares ou étnicas, ele assegurava a submissão total ao conquistador. Um dos relatos mais perturbadores está relacionado à campanha contra Nishapur em 1221, uma cidade localizada na região de Khorasan, no atual nordeste do Irã. Nishapur havia resistido à invasão, e durante o cerco, um projétil inimigo matou um genro muito querido de Genghis Khan. Alimentado por raiva e dor, Khan ordenou uma vingança exemplar. Não apenas massacrar todos os habitantes da cidade, mas também aniquilar todos os animais, a ponto de transformar as ruas em uma paisagem de morte sem distinção. Este episódio, documentado por cronistas persas como Juvaini, destaca a lógica do terror total, a erradicação completa da vida para gravar uma mensagem indelével na imaginação coletiva. Ainda mais perturbador, fontes mencionam que Khan forçou sua própria filha, a viúva do genro assassinado, a testemunhar o massacre, garantindo que a memória do horror fosse transmitida à sua própria família. Essa crueldade, que vai além da mera brutalidade guerreira, buscava vincular o trauma à lealdade. A mensagem era clara, até para o círculo íntimo do conquistador. Perda, dor e terror eram ferramentas para moldar a obediência absoluta, a ponto de negar qualquer possibilidade de resistência ou rebelião interna. Esses atos não são meras respostas à raiva cega ou irracionalidade. Pelo contrário, fazem parte de uma lógica estruturada de dominação. Ao demonstrar que nenhum relacionamento pessoal, nenhum laço sanguíneo e nenhuma vida eram intocáveis, Genghis Khan criou uma atmosfera de medo paralisante. A lição para seus escravos, súditos e aliados era simples. Qualquer ato de desobediência, qualquer dúvida, teria consequências inimagináveis. Dessa forma, a lealdade era cultivada não por meio de admiração ou respeito, mas por meio de um profundo e visceral receio, selado com extremo sofrimento. Exploração sexual e desumanização das mulheres escravizadas. A realidade da escravidão sob o governo de Genghis Khan não se limitava à servidão forçada no campo de batalha ou na construção de seu império. Seus atos mais atrozes também incluíam a exploração sexual sistemática das mulheres capturadas durante as campanhas militares. Fontes como A História Secreta dos Mongóis, bem como crônicas persas e relatos chineses, aludem, às vezes de forma indireta, mas contundente, a essa prática generalizada na esfera íntima do conquistador e de seus homens de confiança. A poligamia foi um dos aspectos mais notáveis do poder mongol. Genghis Khan, como muitos líderes de sua época, consolidou alianças e selou pactos políticos por meio de casamentos com mulheres de várias linhagens. No entanto, além dessas uniões diplomáticas, existia a cruel realidade de tomar mulheres conquistadas como meros troféus de guerra. Se fossem aristocratas de dinastias derrotadas, como as mulheres da nobreza Jin ou Tangut, ou camponesas comuns, todas podiam se tornar concubinas involuntárias, reduzidas a objetos de prazer. Sua origem, idade, crenças religiosas ou status social anterior pouco importavam. O único fator relevante era que haviam caído nas mãos do Império Mongol. Esse padrão não se limitava ao próprio Khan. Genghis Khan concedeu a seus generais, filhos e aliados a prerrogativa de reclamar mulheres das terras subjugadas,
reforçando assim uma cultura de pilhagem, onde a dignidade e a autonomia feminina eram inexistentes. O intercâmbio de mulheres como parte de tributos ou presentes entre os círculos de poder mongóis não era excepcional, mas sim uma prática recorrente. Através desses presentes, Khan não apenas consolidava alianças, mas também desumanizava as vítimas, reduzindo-as a peças intercambiáveis no tabuleiro político e militar. Além da esfera individual de cada mulher, o alcance dessa violência sexual deixou uma marca profunda na história humana. Historiadores e geneticistas modernos apontam que os descendentes de Genghis Khan atingiram proporções colossais. Estudos genéticos, como o famoso trabalho publicado no American Journal of Human Genetics em 2003, sugerem que cerca de 0,5 ou 0,5% da população masculina mundial atual, cerca de 16 milhões de homens, poderia traçar sua linhagem paterna até um ancestral comum que viveu há cerca de 800 anos na área do Império Mongol. A coincidência temporal e geográfica aponta fortemente para a linha direta de Genghis Khan. Essa disseminação genética maciça não foi resultado de um fenômeno inofensivo, mas a consequência de um sistema em que a dominação sexual acompanhou a conquista militar e política. Entre os descendentes mais notáveis está Kublai Khan, neto de Genghis Khan e herdeiro de uma de suas muitas uniões forçadas. Kublai, que fundaria a dinastia Yuan na China, é um exemplo claro de como essas práticas se enraizaram na estrutura de poder e transcenderam gerações. Cada aliança dinástica, cada descendente nascido de uma união imposta, perpetuava o legado genético, enquanto simultaneamente lembrava a origem violenta dessas relações. Em conclusão, a exploração sexual realizada por Genghis Khan e seus homens não apenas despojou inúmeras mulheres de sua dignidade e liberdade, mas também deixou marcas indeléveis na história humana. Terror, opressão e total indiferença ao sofrimento feminino formam um dos capítulos mais sombrios da ascensão mongol, um lembrete do custo humano que a insaciável busca pelo poder pode acarretar. Transporte forçado e migração. O controle que Genghis Khan exercia sobre os territórios que conquistava não se limitava às táticas militares ou ao terror psicológico direto. Um mecanismo igualmente devastador e impactante foi a política sistemática de transporte e migração forçada de comunidades inteiras, uma prática destinada a desmantelar as estruturas sociais, culturais e econômicas das regiões subjugadas. Essa estratégia, documentada por historiadores como J. Saunders em The History of the Mongol Conquests e corroborada pelas crônicas compiladas no Yuan Shi, crônica da dinastia Yuan, foi fundamental para consolidar o Império Mongol, impondo a mobilidade humana sob coerção em uma escala e intensidade sem precedentes. Um dos exemplos mais notórios dessa prática ocorreu durante a conquista da Khwarezmia, 1219-1221. Após esmagar a resistência local, os mongóis forçaram a relocação de milhares de habitantes. Essas populações, levadas para longe de suas terras ancestrais e separadas de suas famílias, foram trazidas para a Mongólia para servir como mão de obra ou aumentar as forças auxiliares do exército. Essa relocação não apenas enfraqueceu a base populacional dos territórios conquistados, diminuindo assim o potencial para futuras rebeliões, mas também enriqueceu as reservas humanas do Império, garantindo um fluxo constante de trabalhadores e soldados. Na China, as campanhas contra as dinastias Jin e posteriormente Song envolveram a relocação forçada de milhões de chineses, sendo sua presença registrada em fontes como o Yuan Shi. Essas migrações em massa serviram a vários objetivos simultâneos. Forneceram mão de obra para projetos de infraestrutura, como a construção de estradas, pontes e sistemas de comunicação, essenciais para a logística imperial, e diluíram identidades culturais locais ao misturar populações diversas sob o domínio mongol. O resultado foi uma ruptura deliberada do tecido social, uma dissolução de tradições e vínculos coletivos, o que facilitou um governo mais eficaz e reduziu os riscos de oposição organizada a longo prazo. No entanto, o custo humano foi catastrófico. As condições de transporte, precárias em termos de alimentação, abrigo e saúde, resultaram em altas taxas de mortalidade. Doenças, fome e violência durante as marchas dizimaram os cativos,
mergulhando as comunidades em pânico e desespero. A ruptura das famílias, a perda de tradições e a aniquilação da identidade cultural constituíram um trauma profundo e irreversível. A separação forçada das pessoas de sua terra natal, também documentada por viajantes como Marco Polo, não afetou apenas a Ásia Central e a China, mas também se estendeu à Europa Oriental, onde os invasores mongóis forçaram camponeses, artesãos e prisioneiros de guerra a se relocarem para áreas estratégicas. Os objetivos de Genghis Khan eram claros. Através do transporte forçado, ele garantiu um fluxo constante de mão de obra, consolidou o controle militar sobre áreas-chave e criou um mosaico humano heterogêneo, sem vínculos culturais fortes, facilitando a gestão e manipulação. Essa política, detalhada em obras como Genghis Khan and the Making of the Modern World e The Secret History of the Mongol Queens, de Jack Weatherford, reflete a ambivalência do gênio organizacional de Khan. Sua habilidade em explorar recursos humanos de forma eficiente estava inseparável da extrema crueldade que sistematicamente violava os direitos e a dignidade de milhões de pessoas. As migrações forçadas não apenas consolidaram o poder mongol, mas também geraram um legado de sofrimento, trauma e destruição cultural cujas cicatrizes permaneceram por gerações. A estrutura política e econômica construída por essas práticas brilhou pela sua eficácia, mas seu alto custo humano nos lembra do preço atroz que a humanidade pode pagar quando a ambição e o controle absoluto ofuscam qualquer traço de compaixão. Exploração no comércio de escravos. A consolidação do Império Mongol sob a liderança de Genghis Khan não só transformou o mapa político e militar da Eurásia, mas também facilitou a criação de dinâmicas econômicas que se beneficiaram da opressão sistemática de milhões de seres humanos. Entre essas dinâmicas, o comércio de escravos desempenhou um papel central, integrando-se às redes comerciais que conectavam a Ásia, o Oriente Médio e partes da Europa Oriental. A fortificação das rotas comerciais tanto terrestres quanto fluviais sob o controle mongol tornou o transporte de mercadorias mais seguro, e dentro desse trânsito, as pessoas se tornaram outra mercadoria, uma fonte constante de lucro. Longe de ser um fenômeno marginal, a escravidão impulsionada pelo Império Mongol fazia parte de sua estratégia econômica mais ampla. Segundo estudos históricos, cronistas persas, chineses e árabes observaram como as caravanas que transportavam seda, especiarias, metais preciosos e outros recursos também incluíam carga humana. Prisioneiros de guerra capturados durante campanhas de conquista, assim como populações civis deslocadas à força, eram vendidos nos mercados locais ao longo das rotas comerciais ou transportados para regiões mais distantes, onde a demanda por mão de obra servil era alta. A infraestrutura comercial mongol, que favorecia a segurança nas rotas e reduzia o risco de saques e ataques de bandidos, serviu como um incentivo para o comércio de escravos. Essa rede relativamente bem organizada e segura encorajava mercadores e traficantes a se aventurarem mais longe, sabendo que poderiam mover grandes grupos de cativos sem perdê-los para emboscadas ou escaramuças menores. Assim, o Império Mongol não só tolerava o tráfico de seres humanos, mas o fomentava indiretamente ao fornecer a estrutura perfeita para seu florescimento. O impacto desse comércio desumanizante foi multifacetado. Primeiro, intensificou a captura de prisioneiros de guerra, já que cada campanha militar poderia se traduzir em um novo lote de escravos para venda. Isso reforçou o ciclo de violência. As conquistas não apenas buscavam objetivos territoriais ou políticos, mas também geravam um despojo humano com valor de mercado tangível. Dessa forma, o impulso econômico se entrelaçou com a brutalidade militar, consolidando um sistema onde as vidas humanas se tornaram uma mercadoria comercializável. Em segundo lugar, o comércio de escravos ampliou a desintegração cultural e social das regiões conquistadas. Ao serem separadas de suas famílias, comunidades e contextos de origem, as pessoas vendidas como escravas perderam todos os vínculos que sustentavam suas identidades, tornando-se isoladas em terras estrangeiras, sujeitas às ordens de senhores cujas línguas e costumes não compreendiam. Isso não foi apenas um golpe na dignidade individual, mas também uma forma de atomizar as resistências locais,
dificultando a organização de oposição coletiva ao domínio mongol. Além disso, essa prática reforçou a percepção de que as populações subjugadas não tinham valor além de sua utilidade comercial. Na lógica do Império Mongol, os escravos eram mercadorias fungíveis, intercambiáveis por camelos, cavalos, metais ou especiarias. Essa visão reduziu os seres humanos a ferramentas para gerar riqueza, minimizando qualquer consideração moral, espiritual ou cultural. Uso de escravos em espionagem e sabotagem. A versatilidade das táticas de Genghis Khan e de seu império não se limitava à força bruta ou à simples exploração econômica de seus cativos. Em sua busca para manter e expandir o controle sobre as vastas extensões da Eurásia, os mongóis também recorriam a métodos mais sutis e clandestinos, utilizando seus escravos como agentes de espionagem e sabotagem. Essa estratégia, raramente mencionada nas crônicas populares, decorreu da lógica geral da dominação mongol. Cada recurso humano capturado, cada vida subjugada poderia ser reutilizada conforme as necessidades do império, seja como mão de obra, mercadoria no mercado de escravos, carne de canhão ou espiões infiltrados. Em um contexto onde a informação era uma arma tão valiosa quanto a espada ou o arco composto, a capacidade de colocar informantes dentro das populações recém-conquistadas ou prestes a serem conquistadas dava aos mongóis uma vantagem incalculável. Os escravos, cujas identidades originais podiam ser cuidadosamente ocultadas ou forjadas, tornavam-se ferramentas perfeitas para penetrar no tecido social do inimigo. Treinados para se disfarçar, forçados a adotar a língua local, costumes e vestimentas, esses agentes secretos podiam extrair dados vitais, fortificações fracas, rotas de abastecimento, tensões internas, líderes carismáticos suscetíveis de serem eliminados ou grupos descontentes que poderiam ser explorados para criar instabilidade interna. O uso de escravos nesse papel envolvia várias camadas de crueldade. Por um lado, eles eram totalmente privados da possibilidade de recuperar sua autonomia ou identidade original. O escravo não só era despojado de sua liberdade física, mas também tinha que renunciar à sua língua, religião e vínculos culturais para se misturar ao ambiente, servindo aos interesses do império que destruíra seu mundo. Por outro lado, o infiltrado se tornava um elemento de dissolução social dentro da comunidade-alvo. Com sua presença, as relações de confiança se deterioravam, a paranoia e o medo cresciam, e qualquer potencial de resistência organizada contra o domínio mongol era sabotar antes mesmo de se estabelecer. Esse uso refinado de terror psicológico estendia o alcance do controle mongol muito além das fronteiras definidas por lanças e flechas. Se uma comunidade suspeitasse que algum de seus membros fosse um informante para o invasor, a coesão interna tornava-se frágil. Sabotagens frequentemente realizadas por esses agentes incluíam ações como queima de armazéns, contaminação de poços ou disseminação deliberada de informações falsas, todas que enfraqueciam as defesas e desmoralizavam a população. Assim, o império poderia conquistar não apenas por meio de cercos, mas também por corrosão interna, desintegrando sociedades antes de lançar um ataque direto. As crônicas da época e referências secundárias em estudos modernos, como pesquisas sobre as estratégias de inteligência mongol, sugerem que essa mistura de espionagem e coerção foi um dos elementos-chave na expansão relâmpago do Império Mongol. Não se tratava apenas de brutalidade em campos abertos, mas também de engenharia social por meio de infiltração e engano. Em suma, o uso de escravos como espiões e sabotadores reflete a engenhosidade implacável do regime de Genghis Khan. Cada indivíduo sob seu controle podia ser transformado em uma arma, um recurso versátil projetado para semear caos, medo e desconfiança. Essa dimensão oculta de sua política de escravidão é um lembrete adicional da complexa maquinaria de dominação que cimentou o maior império da história terrestre e do horror envolvido na instrumentalização absoluta da vida humana. Conclusão. Ao revisar as formas impactantes de escravidão e crueldade exercidas por Genghis Khan, é fácil cair em uma visão unidimensional do conquistador mongol como um tirano implacável. No entanto, a realidade histórica é muito mais complexa. Genghis Khan não só impulsionou a expansão do Império Mongol por meio de brutalidade,
terror e exploração de milhões de seres humanos, como também teceu uma rede de rotas comerciais seguras, promoveu a tolerância religiosa e estabeleceu um sistema administrativo surpreendentemente eficiente para a sua época. Essas contradições tornam sua figura o tema de debates apaixonados entre historiadores e estudiosos culturais. Embora seus métodos de controle, incluindo escravidão, tortura, manipulação cultural e deslocamento forçado, sejam indiscutivelmente atroz, também é verdade que a era mongol lançou as bases para trocas comerciais, culturais e tecnológicas sem precedentes. Sob seu comando, as conexões entre o Oriente e o Ocidente foram consolidadas, plantando as sementes da globalização precoce. A invenção de novas formas de governança, o incentivo ao comércio, a segurança das rotas da seda e a incorporação de diversos povos sob uma estrutura imperial moldaram uma Eurásia mais interconectada. Essa tensão entre crueldade inimaginável e inovação política, entre opressão sistemática e impulso integrador, é o que faz de Genghis Khan uma figura histórica excepcional. Seu legado não pode ser reduzido a uma imagem preto e branco. Dentro da violência sistemática, existem momentos de engenhosidade, diplomacia e abertura cultural.